Oiê, aqui é a Jana e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o incrível As Meninas, da maravilhosa Lígia Fagundes Telles. Antes de mais nada, eu queria dizer que esse é o primeiro livro que eu li da autora e eu tô assim, embasbacada. Não tenho nem palavras para descrever o quão bom é esse livro. Ele é um livro assim muito diferente, muito ousado, muito fora do comum, sabe? É um livro sensacional. Mas vamos com calma, vamos falar detalhadamente sobre ele. Esse livro vai contar a história de três meninas, basicamente a Lorena, a Lia e a Ana Clara. O livro se passa em 1969, o auge da ditadura no Brasil, ditadura militar brasileira, e ele foi publicado em 1973 pela autora, o que por si só já é um ato de extrema coragem. E ele só passou dos viés da ditadura porque quem o avaliou achou o livro muito maçante, não conseguiu dar continuidade a ele e também não percebeu o quanto o livro falava sobre a ditadura. Inclusive, é um livro extremamente corajoso, porque foi o primeiro, se não um dos primeiros, o primeiro livro a descrever uma cena de tortura é, vividamente. E esse livro, ele fala muito sobre a ditadura, sobre os costumes da época da sociedade brasileira. E ele fala também sobre muitas outras questões extremamente políticas e extremamente proibidas na época. É um livro cheio de assuntos proibidos, publicados na pior época possível para se falar de assuntos desse tipo. Então a autora foi de uma coragem assim inenarrável. Ele fala sobre droga, sobre homossexualismo, sobre a ditadura e as torturas que ocorreram, sobre revoluções. É um livro exemplar e com certeza deveria ser uma leitura obrigatória para todo mundo, não só para quem gosta de literatura em geral, mas para quem vive no Brasil, para quem quer entender as situações políticas que o país já passou e que o país poderia voltar a passar. Então, é um livro assim fundamental para ser um cidadão, eu diria. É um livro exemplar nessa categoria. Mas falando sobre o livro, ele vai contar a vida dessas meninas em poucos dias. Eu não tenho certeza de quantos dias são, mas é menos de uma semana, é bem poucos dias. E é um livro que cada capítulo alterna o protagonismo dele. Ou seja, cada capítulo do livro é narrado por uma personagem diferente, uma das três meninas, mas ele não é expressamente separado, ele não é dividido de uma maneira linear. Ou seja, no meio do capítulo, alguma outra personagem vai assumir o protagonismo do capítulo, assim. Não sei se ficou muito confuso, mas sei lá, um capítulo é da Lorena. Ela começa narrando o capítulo e no meio da frase dela, o protagonismo troca pra Ana Clara, por exemplo. Então isso, eu acho que eu nunca tinha lido um livro que trocasse os protagonismos, trocasse a primeira pessoa assim, tão freneticamente, essa que é a palavra, é um livro frenético, ele vai trocando o protagonismo e invertendo a narração das meninas, a fala das meninas, de uma maneira assim, não linear, de uma maneira frenética mesmo, e no começo do livro faz com que ele seja um pouco complicado de se entender, até você conseguir compreender quem está narrando o que, ou quem é que está falando agora, fica um pouco difícil de entender, mas com o decorrer da leitura você consegue sim separar quem é que está falando cada coisa, até porque cada uma das meninas são extremamente diferentes e cada uma delas tem uma linguagem própria diferente, tem um jeito de falar, uma narração, uma expressão, um jeito de usar as frases e as palavras diferente. Então, esse livro é fantástico. Não sei se já deu para entender isso, mas é um livro fantástico, muito, muito bom mesmo. E é um livro muito diferente, muito ousado. Nossa, eu tô apaixonada por esse livro. E claro que eu tô apaixonada pela Lígia também. Quero ler tudo que ela já escreveu, quero ler até a lista de compras dela. E nossa, é muito bom. Mas vamos lá, falando sobre as meninas. Ahn, digamos que a primeira a ser apresentada é a Lorena. A Lorena, ela estuda direito. E, aliás, essas meninas, elas vivem num pensionato de freiras, né? Cada uma tem, assim, o seu quarto e tal. E a Lorena, ela estuda direito.
ela tem uma idealização romântica, um porte assim que seria considerado socialmente aceitável para a época, né? Ela é uma menina extremamente romântica, ela é virgem, ela não tem muitas experiências, ela parece aparentemente uma pessoa mais frágil, mais delicada, mas ela é uma personagem também muito complexa e ela surpreende o leitor no decorrer do livro com as suas atitudes, eu diria, muito mais maduras do que ela aparentava ser. E ela, ela tem uma obsessão por um homem chamado MN, que as iniciais do nome dele, né? Ela fala o tempo todo desse cara. É um cara mais velho, casado, com quem ele é médico, inclusive, e ela é apaixonada por ele. E ela passa praticamente o livro inteiro dentro do quarto dela, esperando uma ligação dele. E o quarto dela é um quarto totalmente bem planejado, é um quarto acolhedor onde as amigas dela, essas outras duas meninas, sempre vão para buscar comida, para buscar um banho, para buscar um perfume, para buscar dinheiro. A Lorena, ela ajuda muito essas outras duas meninas, né? Porque ela vem de uma família um pouco mais estruturada, não tão estruturada assim, porque ela também tem muita tragédia na família dela. O irmão dela sofreu um acidente assim muito confuso, que você não fica tendo muita certeza de como aconteceu a morte desse irmão, mas é uma morte que afetou muito, principalmente a mãe dela, se transformou numa pessoa bem desequilibrada. E também afetou muito a Lorena. Ela se refere o tempo inteiro a esse irmão e a esse MN. Ela fica esperando por ele, romantizando uma vida com ele, idealizando que ele largue a mulher para ficar com ela. E é basicamente isso, as aspirações da Lorena. E ela seria um ponto de equilíbrio entre essas duas outras meninas que são bem diferentes. A Ana Clara, ela é uma personagem muito complexa. Inclusive, os capítulos que são narrados por ela são uma confusão mental, assim, que você termina os capítulos muito confuso, porque é engraçado que é justamente o jeito que a personagem é o jeito que ela descreve os capítulos. Você realmente consegue acreditar que foi ela que é ela que está narrando aquela história, porque ela é uma pessoa que usa muitas drogas, drogas cada vez mais pesadas e com cada vez mais frequência, e ela começa a misturar essas drogas com bebidas e ela tem um histórico de abuso sexual na infância, que obviamente moldou muito do que ela é como pessoa no dias atuais da história, no presente da história. E isso faz com que ela seja uma menina muito fragilizada e uma menina que é, cria fantasias na cabeça para fugir da realidade. E os capítulos dela são muito confusos, muito confusos. Eu lembro, eu fiz diversas anotações nos finais dos capítulos da Ana Clara, especialmente, porque são capítulos assim com fluxo de consciência. Sabe aquela coisa bem Clarice Lispector, mas multiplica por 1000 aquilo. Muito, muito acelerado, umas palavras em cima da outra. Você não consegue literalmente entender a linha de raciocínio dela. É bem confuso, mas no decorrer da história você consegue amarrar as informações, né? E a Ana Clara, ela estuda psicologia, ou estudava, né? Porque muito se comenta sobre o status do curso dela. Ela já trancou o curso diversas vezes. Até as meninas comentam que ela não deve nem ter concluído o primeiro semestre do curso, porque ela está numa situação deplorável pelas drogas e ela tem um relacionamento com um traficante que também faz com que ela fique cada vez mais fragilizada. Da Ana Clara que vem muitas das partes mais polêmicas desse livro. Ela vai falar muito também sobre aborto. Então é um livro curtinho, sim, mas ele tem muita coisa a oferecer, ele toca em muitos assuntos sensíveis, né? Até hoje, que são assuntos assim que as pessoas têm medo de falar. Ele tem 244 páginas, 243 páginas, mas cada um capítulo, eu diria, é um soco diferente no estômago que a gente leva. Falando sobre a última menina, a Lorena, ela estuda ciências sociais e ela é é, uma ela tem forte engajamento na política.
Até deixa eu colar aqui, ela é militante de esquerda, é essa palavra que estava me fugindo. Então, ela participa ativamente do que está acontecendo na sociedade. Ela teve até o namorado dela, é um preso político, ela presenciou essa prisão dele. Então, ela tenta a todo momento e a todo custo ajudar a causa e ajudar essas pessoas e angariar fundos e fazer cartazes e protestos. Claro que ela vive com medo de ser descoberta, mas isso não a impede de agir, isso não impede com que ela tome decisões a favor desse grupo, dessa sua crença que ela acredita que seja o melhor para todos, né? E é muito interessante a Lorena não, a Lia, que eu acredito que ela seja minha menina favorita, assim, as passagens dela, as reflexões que ela faz no decorrer da história são extremamente pertinentes, até para os dias atuais. É um livro, assim, extremamente atual. Tem muitas reflexões que poderiam e devem ser usadas hoje em dia, e as passagens dela são as que mais me deixaram intrigadas, e eu sempre ficava torcendo para ter mais capítulos com ela narrando. Eu gostei muito da Lia, ela é minha favorita, sem a menor sombra de dúvidas. Mas enfim, esse é um livro muito, muito bom. Eu acho que já deu para perceber. É um livro assim maravilhoso. E eu vou ler algumas passagens que ajudam a exemplificar o quão bom esse livro é e dar uma ideia de como são as meninas, né? Uma passagem que a Ana Clara diz: mas por que minha cabeça tem que ser minha inimiga, pomba? Só penso pensamento que me faz sofrer, porque essa droga de cabeça tem tanto ódio de mim. Só por esse pequeno trecho dá pra perceber o quanto ela é uma personagem fragilizada e o quanto ela não está bem psicologicamente, né? Ela é uma menina que as drogas do passado dela a maltratou muito, mas as drogas afloraram o que há de pior nela. Então, ela tá cada vez mais confusa, cada vez mais debilitada e cada vez mais tendendo a um fim trágico, né? Outra coisa, outra passagem do livro, falam de boatos que circulavam nesse pensionato e que, na verdade, não são mais que boatos, são coisas verdadeiras sobre cada uma das meninas e ajuda a exemplificar como era a personalidade de cada uma. Ó, Leão, uma comunista fabricante de bombas, que é a Lia. Ana Turva, aliás, Ana Clara tem esse apelido de Ana Turva pelas amigas. Uma viciada em rápido processo de prostituição. Eu, a Lorena. Uma moral indolente, parasita de mãe devessa, velha corrupta de jovens. O que se pode esperar de uma menina com uma mãe semelhante? Ou seja, ele, nesse trechinho fala resumidamente sobre cada uma das meninas, mas expõe a verdade. Claro, a verdade feia sobre cada uma delas, eu poderia dizer assim. Claro que elas são muito mais do que esses boatos, né? Mas expõe um pouco sobre cada uma, o que cada uma delas é e o que cada uma delas faz no dia a dia. Uma reflexão muito interessante que inclusive foi feita pela Lia sobre a Ana Clara. Ela diz, numa conversa com a madre, a responsável pelas meninas no pensionato, ela diz: Ana é o produto desta nossa bela sociedade. Tem milhares de Anas por aí, algumas aguentando a curtição, outras se despedaçando. As intenções de socorro e etc. são as melhores do mundo. Não é o inferno que está exorbitando de boas intenções, é esta cidade. Vejo a senhora sair com outras senhoras bondosas dando sopinha aos mendigos, bons conselhos, cobertores. Eles bebem a sopinha, ouvem os conselhos e vão correndo trocar o cobertorzinho pelo litro de cachaça, porque o dia amanheceu mais quente. Para que cobertor? Tudo continua como na véspera, como a noite de demência mais fornecida pelo donativo. Um padre nosso, amigo, foi ensinar catequismo a uma menininha de 9 anos que o pai vendeu para o bordel e quase morreu de tanto apanhar do agregado da proprietária. Aprendeu a lição, ou se aprendeu. Caridade individual é romantismo. Cheguei a essa conclusão não faz muito tempo. Agora ele funciona como gente, mas dentro de outra perspectiva. Nos esquecemos, nos descuidamos, e tudo caminha ao contrário. Essa, particularmente, é uma reflexão que ela fez que eu não poderia achar mais atual do que é hoje em dia. E é incrível, né? Como um livro que foi publicado em 1973 tem esse poder de atualidade
como a autora conseguiu transpor os problemas da sociedade de uma forma tão clara, tão peculiar, tão assertiva, eu diria, que faz com que você realmente leve um soco a cada capítulo, que você tenha uma reflexão diferente a cada história contada, a cada passagem referida por cada uma das meninas. Então, é um livro essencial, essencial mesmo. Se você não conhece a Lígia Fagundes Telles, só por esse livro eu já recomendo toda a obra dela. E é uma autora que, sim, eu vou procurar ler toda a obra. E As Meninas foi uma excelente introdução para mim. Então, se você começou a ler esse livro e achou ele meio confuso, não conseguiu entender, faça algumas anotações. Eu recomendo muito que você leia esse livro fazendo anotações, grifando mesmo o livro, ou então escrevendo num caderno, se você não gosta muito de riscar no livro, né? Rabiscar o seu livro. Eu não me importo muito com isso, eu gosto bastante. Mas enfim, faça anotações e absorva a mensagem desse livro, absorva o quão grandiosa é a forma como a autora se expressa e o quão semelhante é a história dessas meninas para todas as meninas de hoje em dia, para todas as pessoas de hoje em dia, né? Então, é um livro imprescindível para todo mundo. Eu amei muito, muito mesmo. Espero muito que eu tenha conseguido fazer com que alguém se interesse pela leitura deste livro e que essa resenha não tenha ficado confusa mais uma vez. E é isso. Muito obrigada por assistir. Leia As Meninas, da incrível Lígia Fagundes Telles. E até o próximo vídeo. Tchau!